E aí, tudo certo? Você já ouviu essa história pelo menos uma vez na sua vida? O cara trabalha duro, apoia a namorada dele, a esposa dele, a parceira dele, ajuda ela a crescer profissionalmente. Muitas vezes ele paga curso, faculdade dela, investe na carreira dela. Então, finalmente, ela cresceu, se destacou e alcançou uma posição de sucesso. Mas, de repente, quando ela começa a ganhar mais que ele, parece que o jogo muda. O relacionamento esfria, a admiração desaparece e, em muitos casos, ela simplesmente decide ir embora. Parece que instantaneamente muda uma chavinha na cabeça dela que agora o homem que ela procura não é mais aquele que a ajudou a crescer. Mas a pergunta que eu faço para vocês é por que isso acontece? E isso é muito mais comum que a gente pensa. E eu já vivenciei isso na minha roda de amigos, conhecidos bem próximos mesmo, e possivelmente você conhece alguém ou foi você. Mas o que realmente está por detrás disso? Será que é coisa cultural, biológico, social, ou é apenas uma só coincidência que muitas dizem? Então, o tema do vídeo de hoje é um pouquinho delicado, mas que a gente precisa falar e tem algumas camadas que, você aceitando ou não, é uma verdade que precisa ser dita. Então, nesse vídeo eu vou trazer o lado psicológico, alguns dados sociológicos e também uma opinião sincera da minha parte sobre esse tema. E se você ficou curioso para saber mais a fundo sobre essa questão, fique até o final e também responde uma pergunta que eu vou fazer agora para vocês deixarem a resposta aqui nos comentários. Por que muitas mulheres perdem a admiração quando passam a ganhar mais que o homem? E se você ficou curioso para saber os dados e minha opinião, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar que aparece logo após quando vocês curtem o vídeo. Então, curte o vídeo, não se esqueça, ou arrasta para o lado. E também, logo abaixo aqui na descrição, tem um apoia-se que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor que já me ajuda muito mesmo. E é claro, se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo, se possível também deixe um valeu demais para me ajudar financeiramente. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui no canal e também a me manter financeiramente. Beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Então, logo adiantando que isso não é uma regra absoluta. Porém, com experiências das pessoas e relatos nas redes sociais, fóruns e até na nossa vivência, essa regra passou a meio que virar o padrão que está acontecendo nos relacionamentos. Então, eu vou começar falando para vocês dados sobre esse tal comportamento, se é assim que eu posso dizer, né, que acontece quando um homem passa a ganhar menos do que uma mulher. Olha, com estudos da área da psicologia evolutiva, como o professor David Buss, que eu já citei em outros vídeos, existe meio que uma natureza de admiração feminina no relacionamento. Dados mostram que, historicamente, as mulheres tendem a buscar parceiros que demonstrem capacidade de proteção e provisão. Isso não quer dizer apenas do dinheiro, mas sim da questão do status, competência e segurança. E quando a balança se inverte, né, quando o homem começa a ter menos recursos ou menos status social, muitas mulheres, se não todas, sentem inconscientemente que perderam a referência de liderança ou estabilidade naquele relacionamento. E um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology de 2019 mostrou que mulheres que percebem seus parceiros como menos ambiciosos ou com menos conquistas tendem a relatar níveis mais baixos de satisfação no relacionamento. E olha esse dado que eu vou falar agora que vai te chocar. Segundo pesquisas da Universidade de Chicago, quando a mulher ganha mais do que o homem, a chance de divórcio aumenta em 50%. Sim, 50%. E isso, meu amigo, não é coincidência. Ó, vamos pensar juntos aqui. Hoje em dia, né, em 2025. Hoje em dia, em média, né, segundo os dados, segundo isso, eles fazem uma estimativa que mais ou menos 38%, um pouquinho a mais das mulheres, por exemplo, americanas, ganham mais do que os seus maridos. E aqui no Brasil, esse número também está crescendo rapidamente. E junto com isso, querendo ou não, cresce a taxa de divórcios iniciados por parte de quem? Sim, você acertou, das mulheres, que chega a 80% dos casos. Mas calma aí,
Antes de você sair comentando coisas aí a respeito disso e aquilo, assista o vídeo até o final porque eu vou explicar uma coisa aqui. Isso não é maldade muitas vezes da parte delas, mas é meio que uma justificativa biológica, né, que é evolução, né? É algo que meio que está programado há milhares de anos no DNA delas, né? Sendo que, querendo ou não, a gente vive numa sociedade que em pleno 2025 ainda tem uma certa pressão nos homens para serem provedores. Sim, que na maioria das vezes que eu já fiz vários vídeos aqui, que eu deixei uma playlist, é meio que hipócrita da parte delas, né? Vocês veem aí nas redes sociais, por exemplo, a pessoa faz entrevista, qual o tipo de homem ideal pra você? Você vai ver que grande parte das vezes elas nunca vão querer um cara que ganhe menos que ela. Sempre vão querer um cara que ganhe acima dela e o acima dela é acima mesmo. Tipo assim, ela ganha um salário mínimo, ela quer um cara que ganhe, sei lá, 5, 7 mil reais por mês, que se vocês sabem aqui no Brasil, é uma porcentagem mínima dos homens que tem esse patamar de status. E é aquela velha ideia, né, de que o homem de verdade, né, precisa sustentar, liderar e oferecer estabilidade. E muitas mulheres foram educadas com essa mentalidade. Tem um levantamento no Pew Research Center que mostrou que nos Estados Unidos, 71% das mulheres entrevistadas disseram que é importante ou muito importante que o parceiro tenha um emprego estável. E o inverso, homens valorizando a estabilidade financeira nas mulheres, foi bem menor. Ou seja, na sociedade, as mulheres sempre cobram do homem o papel do provedor, e quando a mulher percebe que ela está acima nesse aspecto, isso gera desconforto interno. E também deixa eu te contar uma história real que ilustra perfeitamente isso. Tem um estudo longitudinal que acompanhou cerca de mais de 4 mil casais na Alemanha durante cerca de 10 anos. E sabe qual foi o padrão que eles descobriram nos relacionamentos? Nos casais onde o homem ganhava significativamente mais, a taxa de divórcio era cerca de 12%. Mas quando essa dinâmica era invertida, saltava para 32%. E sabe o porquê? Porque a atração, meu amigo, não é sobre amor. A atração é sobre biologia e sobre instintos que foram moldados durante milhões de anos de evolução. E também dinheiro, né? Vamos à ciência real aqui. Durante toda a evolução humana, as mulheres sempre desenvolveram uma tendência maior a se sentir atraídas por homens que demonstram capacidade de provisão em todos os aspectos. E claro, gente, que a realidade de hoje é diferente. Mulheres são mais independentes, têm suas próprias carreiras, mas meio que o cérebro ainda tem aquela chave de reprogramação, né? Aquela parte mais antiga do cérebro que ainda funciona com esses padrões antigos, você aceitando ou não. Mas olha aqui, fica ligado, porque ainda vem uma parte que vai te surpreender ainda mais. O Instituto for Family Studies fez uma pesquisa massiva e descobriu algo interessante. Não é sobre dinheiro, é sobre o status relativo. Mas o que é isso? Por exemplo, uma mulher pode estar perfeitamente feliz ganhando 50 mil reais por ano, tá? Até descobrir que o marido dela ganha apenas 30. E de repente, aqueles 50 não parecem mais tão impressionantes. E o porquê? Porque no subconsciente dela, começou a ver o parceiro como alguém que está abaixo do nível dela. E aí começam os questionamentos. Será que eu não posso arranjar alguém melhor? Porque eu estou com alguém que ganha menos que eu? Meus filhos vão ver o pai como um provedor fraco? Cara, isso parece cruel, isso parece injusto, mas é um fato que acontece na dinâmica dos relacionamentos. Na minha visão, isso não é justo, mas acontece. Meio que tem uma razão científica, psicológica por trás disso, até uma questão evolutiva, mas tem uma parte também que vai muito do caráter da pessoa, que agora eu vou adentrar mais a fundo sobre isso, na minha opinião. Então, fique ligado. Olha, existe um termo que eu já fiz um vídeo aqui explicando mais detalhadamente, que é hipergamia, que é basicamente a tendência das mulheres buscarem parceiros com status superior ao dela, psicologicamente falando. Quando uma mulher cresce financeiramente e supera o homem, algo acontece no subconsciente dela. Ela começa a reparar em outros homens que estão no nível financeiro dela ou acima dela. E ela vai em eventos profissionais, conhece outros executivos, outros empreendedores, outros colegas da profissão e, sem perceber, começa a fazer comparações, querendo ou não. E que nem eu falei para vocês, especialistas da área
da questão evolutiva, né, explicam que isso acontece porque o cérebro feminino está constantemente avaliando se existe uma opção melhor, entre aspas, disponível no mercado. E aqui vai outro dado brutal para vocês. E então a gente vai entrar num ponto que pega muito nos questionamentos, principalmente dos homens. É porque muitas vezes é justamente o homem que ajudou ela a crescer que acaba sendo descartado. Cara, que nem eu já citei para vocês anteriormente, relatos nas redes sociais, aqui mesmo nos vídeos do YouTube, você vai ver que essa história sempre se repete. Não é apenas uma coincidência, né, que muitos dizem, mas é uma verdade difícil de aceitar. Tanto é que esses relatos, essas histórias, acabam meio que reforçando que o homem não pode ser, né, uma espécie de bobo da corte no relacionamento. Ah, eu vou investir nela, isso, aquilo, porque eu amo ela, sendo que amanhã ou depois ela pode, né, meter o pé na sua bunda e todo aquele investimento que você fez pra ela, que eu acredito que grande parte vai por amar de verdade ela, ver ela bem financeiramente, ver ela feliz, vai por água abaixo. Por isso que eu falo nos meus vídeos que o melhor investimento que você pode fazer é por você mesmo. E estudando mais a fundo, e possivelmente vocês nem precisam estudar para reparar isso, que o homem muitas vezes não repara, né? Não é uma exigência que muitas delas exigem do parceiro, que ela ganhe mais ou menos que ele, ou ganhe igual que ele. Muitas vezes os homens, né, não ligam para isso. Simplesmente se ele amar a mulher, a parceira dele, e ver um futuro junto com ela, ele vai aceitar ela do jeito exatamente do que ela é, independentemente da questão financeira. E não é porque ameaça o ego masculino ou coisa do tipo. Muitas vezes é só uma questão de gostar mesmo da pessoa sem exigir nada além disso. Mas em contraste, a mulher sempre vai querer um cara que esteja um pouco da média. E quando ela começa a ganhar mais, mexe com algo fundamental na psique feminina. E se vocês duvidam que eu falei para vocês, tem um estudo da Harvard Business School que mostrou que mulheres executivas são menos propensas a casar e quando casam têm mais chance de se divorciar. É uma realidade nua e crua que a gente vê por aí. E também reparando em filmes, em séries, tem esse meio que estereótipo ainda, né? De a mulher que ganha mais, a mulher que é bem-sucedida, a mulher que é executiva, isso e aquilo. Você vai ver que dificilmente ela vai estar com um cara num relacionamento. E quando ela tiver, ou o cara é um patamar acima dela, ou é aquele cara que, né, no decorrer do filme, no decorrer da história, se apaixonou por ela, se apaixonou por ele, mas você vai ver que eles nunca ficam juntos realmente, né? Sempre acontece alguma coisa que eles se separam. E é uma verdade, cara. Na minha opinião, eu acredito que mexe muito também da questão do status quo, né? Que grande parte das vezes eu já vi isso acontecer, que a mulher meio que se sente como fosse o lado mais masculino da relação, sabe? É como que ela fosse o homem, né, da casa. E isso muitas mulheres não gostam, né? Não aceitam. Elas querem ser protegidas, querem ser amadas, não querem carregar esse fardo, né, que muitas vezes o homem carrega. E elas meio que perdem com o tempo a admiração. Pode ter casos, né, que a mulher fica com o cara há algum tempo, mas é muito difícil manter a relação como era antes, né? A questão saudável da relação. É que nem aquela frase: um milionário pode casar com uma garçonete ou qualquer tipo de mulher, mas você nunca vai ver uma mulher bem-sucedida casar com um garçom ou que tem um status inferior a ela. Mas olha que interessante que eu descobri nessa questão dos relacionamentos, que pode ter uma maneira, né, bem, que eu posso dizer, bem ambiciosa, interesseira, se é assim que eu posso dizer, sobre essa dinâmica. É uma reviravolta nessa história toda que eu contei pra vocês que você precisa saber. Nem todos os relacionamentos seguem esse padrão, né? Tipo, a mulher só vai ficar com um homem que ganhe financeiramente mais do que ela. Tem um grupo específico de casais que consegue quebrar essa regra biológica, mas veja bem, é meio que nem eu falei, sempre tem um interesse da outra pessoa pra isso. Ó, sabe quais casais são? São aqueles casais onde o homem tem uma fonte de valor que vai além do financeiro. Por exemplo, homens que são líderes em outras áreas, espiritualidade, criatividade, inteligência emocional, carisma social. Por exemplo, um músico que não ganha tanto quanto a esposa advogada, mas ele é respeitado na cena musical local. Ou um professor universitário que ganha menos que a esposa empresária, mas é uma autoridade intelectual respeitada. Ou um personal trainer, né, que fatura menos que a esposa,
médica, né, mas que tem um físico invejável, desejável e confiança inabalável. Então, meio que esses homens, né, entre aspas, conseguem manter a admiração feminina ainda, porque oferece outros tipos de valor, não na questão monetária, os que são biologicamente relevantes para as mulheres, que é aquele famoso status. Mas enfim, se você chegou até aqui, eu acho que você concorda em certas partes comigo ou não concorda. E eu quero saber de você. Se você concorda, discorda ou quer acrescentar algo nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. E também, lógico, antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. Beleza? No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.